Eu sou graduada em literaturas, língua portuguesa, respectiva a literaturas, né? Então, eu demorei 8 anos para fazer essa graduação porque eu estava ali recém-parida e com toda a vida de ser mãe e também fazendo a graduação. E também, além de fazer a graduação, eu fiz uma formação em contato e improvisação num projeto chamado Zona Z, do Giovanni Aguiar, e tinha vamos dizer assim, uma conclusão de curso disso, né? Esse tempo eu já fazia coreografias, cenas curtas, parcerias, né? Mas eu nunca tinha assinado nada assim, um espetáculo de 1 hora sobre a minha ótica, sobre o que eu tava, sobre uma pesquisa mesmo, né? E parecia que era concluiu-se nessa conclusão de curso também o fechamento da minha graduação. Então, na pesquisa de graduação, eu já estava pensando nessa questão de literatura e dança, né? Então, eu estava falando sobre ações da fala, que é uma pesquisa de falar dançando e dançar falando, falar dançando. E aí coloquei isso como um espetáculo. Então, 98 foi um ano assim, onde se concluiu muitas coisas, né? A fechar a graduação, impulsionar essa pesquisa para virar um espetáculo e esse lugar da diretora, da coreógrafa, agora assinando uma obra, né? Então, para mim, a disciplina do amor é o meu espetáculo gênese, é o meu espetáculo célula, da onde dali se tornou tudo o que eu vim fazer durante os 30 anos depois aí do que eu criei, que eu criei coletivamente no Margaridas, depois quando eu criei na videodança, quando eu criei também solos, quando eu colaborei, eu fui destrinchando essa gênese. Então, esse é um espetáculo que eu tenho um carinho tão profundo, porque ele realmente foi impulsionador, porque o jeito como ele foi feito, né, muito colaborativo, todas as pessoas se envolveram, todas as pessoas dali, elas foram fazer seus trabalhos, né, temos ali professor de literatura, arquiteta, designer, temos atrizes, temos várias pessoas que trabalharam e que foram seguir suas vidas, mas que naquele momento estavam ali, né, convergindo para aquela ideia. E ali, gente, eu coloquei todos os elementos que eu vim trabalhar o resto da minha vida, né? A literatura estava lá como corpo, né? Eu queria o objeto livro, né? O objeto que a gente passasse, o som do papel, as letras, objetos cênicos, a música ao vivo, a canção, a pessoa cantando, né? O cantor, a palavra falada e cantada, a música feita para o espetáculo, que é uma das coisas que eu prezo, eu gosto muito, né? Eu sempre tento trazer essa música, essa composição para o espetáculo, muito difícil, principalmente por recursos financeiros. A parte financeira não vou comentar, não, vou falar só da parte poética, né? Então eu vou falar um pouquinho de uma cena que tá lá, que é uma cena que pra mim ela é assim um dos ápices do espetáculo. Tem várias cenas maravilhosas, né? Lógico, a gente que faz, né, acha tudo lindo. Mas assim, essa cena ela é interessante porque ela é como se fosse são duas linhas, né? Uma pessoa falando de uma maneira muito fria, como se estivesse ditando, né? Ponto, parágrafo, e falando de uma maneira muito, vamos dizer, racional, e seria a outra voz, ao mesmo tempo, né, que está ali na coreografia, fazendo a parte, vamos dizer assim, interpretada, dramática, do texto que está sendo falado. E também ali tem um elemento que eu peguei frases de improvisação e coreografia, isso também do contato improvisação, isso como
também foi um momento da coreografia, de ser coreógrafa, que eu percebi como que poderia a improvisação se tornar também um movimento coreográfico, como unir isso, como fazer e trazer o da improvisação da improvisação para a coreografia. Então foi um estudo onde eu juntei várias coisas, né? O texto corrido da Lígia Fagundes Telles, ele dividido em 2 vozes, e o movimento improvisado para o movimento coreográfico, né? Então, fiquei muito feliz, né? Eu vou deixar um trechinho dele aí, tem ele completo, né? Vou deixar o link na descrição no YouTube, mas é para assistir ele, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui também é que como um espetáculo inicial, de uma coreografia completamente desconhecida, ele reuniu, gente, assim, muitas pessoas que estavam ali na frente, envolvidas, e na época eu consegui um feito, assim, incrível para aquela época, que era em filmar com uma câmera, né, mesmo profissional, com uma profissional. E também naquela época eu estava passando ali uma francesa que também tirou fotos maravilhosas, eu vou colocá-las aqui. Elas estão em papel, ela revelou para mim com papel. Então foi também vamos dizer assim, uma introdução também àquilo que viria a ser também para mim a questão da videodança, né? Então um registro também que foi feito com muito cuidado, depois com uma edição muito boa. Então tudo parecia confluir, tudo confluiu, né, como registro, como arquivo, né, de memória, ter foto, ter a literatura, ter o vídeo. Então isso tudo parecia assim como se fosse um grande condensado que depois eu fui dividindo e alargando, aumentando nas próximas produções, né? Então tudo aquilo ali foi experiência para que eu tivesse como coreógrafa, como artista, né, a possibilidade de experimentar todas aquelas coisas e saber, nossa, isso dá fruto depois, isso vai... Então foi um momento, né, um momentum preciso, de gênese mesmo, né, de gênese de criação que me fez desenvolver. Então, espero que vocês gostem, comentem, façam perguntas. A pesquisadora está aqui, a doutora, então ela pode responder. Então aproveitem, né, que eu ainda estou aqui, que eu ainda posso responder isso tudo pessoalmente, e que seja também fruto de pesquisa. Sempre eu penso nisso, né, que assistir os espetáculos, poder ter essa oportunidade de assistir o espetáculo também contribui para a nossa própria criação, para quem é criador e também quem é pesquisador e quem é pesquisador-criador. Tá certo? Aguardo vocês para um próximo vídeo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou saindo de uma leitura, né? E aí estou virando a página do livro. Aqui, então o espetáculo é dividido em capítulos, né? Então, e aí começa a nossa dupla. A Janaína está fazendo a parte que eu falei, esse mais racional, né? Falando bem pausado, como se fosse uma máquina de escrever, e eu fazendo o drama, né? E também são movimentos do contato improvisação e que foram coreografados. E o uso também do ponto, parágrafo, exatamente para também trazer, né, ponto como pausa, parágrafo como uma próxima frase coreográfica. Então, também o uso, né, o uso da linguagem da literatura com a linguagem da dança, né, trazendo essa união, assim, e essa tradução, né, assim, tentando fazer uma tradução entre essas duas linguagens, que eu estou chamando aqui da ação da fala. Então, como que essa fala ela vai se tornando ações, e isso vai se tornando dança. E também como os movimentos, eles também vão modificando a forma de falar, né? Também é uma questão também, né,
da linguagem, né, da linguística, assim, como você está falando uma língua estrangeira, né, como que tem os problemas o player fonador, como ele vai se adaptando a como você está, né? Então, como você está dançando, como que seu aparelho fonador vai se adaptando quando sua barriga está sendo esmagada, quando você está subindo uma pessoa, né? Colocando ela. Então, com tudo isso também, a forma de falar ela vai estar sendo adaptada também. E o final, para você vai ver lá como é que termina isso tudo. E vejam o vídeo completo, claro. Comentem, compartilhem, guardamos você.